Graça e paz, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E no último programa nós falamos sobre a corrupção humana. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, escrevendo a Timóteo, ele referindo-se aos últimos tempos e inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dando uma palavra a Timóteo, falando como seria a atitude do ser humano nos últimos tempos. Significa que, quando essas coisas começassem a acontecer, nós estaríamos próximo da volta do Senhor Jesus. E você sabe que a Bíblia fala da volta do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus, descrito pelo Evangelho de Mateus, ele falou sobre muitas coisas que estariam acontecendo antes que ele voltasse. E muitas dessas coisas já aconteceram, estão acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, ele fala a Timóteo e ele então apresenta algumas atitudes que estariam presentes no homem desta época, em que ele chama de princípio do fim, últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus. Eu vou ler mais uma vez o texto e depois eu quero falar mais algumas coisas, dando continuidade ao programa que nós falamos na semana passada. Ele diz assim: sabem, porém, disso, ó Timóteo, que nos últimos tempos, últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. E destes eu digo para você, afaste-se também deles. O apóstolo Paulo estava aqui, como eu disse anteriormente, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer no futuro. O apóstolo Paulo agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a Timóteo. Interessante que a palavra dele, ele está referindo-se aos últimos dias, ou aos últimos tempos. Quais são esses últimos dias? Quais são esses últimos tempos? Ele está referindo-se da vinda do Senhor Jesus. E se você for ler a Bíblia, você vai entender que o Senhor Jesus, ele está com muita clareza, dizendo que ele virá, não como ele veio daquela vez ou daquela época em que ele se encontrava. Agora, ele virá de maneira diferente. Qual é a diferença? O apóstolo João, escrevendo a sua carta às igrejas, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, nós temos junto ao Pai Jesus Cristo, o advogado, que já se fez propiciação pelos nossos pecados. E João está instruindo a igreja que o estilo de vida da igreja deveria ser um estilo de vida santo. A palavra santo significa separado, uma pessoa que se separa das coisas desse mundo, daquilo que a Bíblia condena como sendo pecado, que afasta o homem de Deus. E a palavra pecado significa justamente isso. Um dos significados da palavra pecado no original é desviar o alvo, afastar-se do propósito original de Deus, vaidade, que é a palavra avon.
Então o apóstolo João, ele está orientando a igreja que ela deveria manter-se em santidade, afastada das coisas desse mundo. É tanto que no mesmo capítulo 2, verso 15, ele usa o seguinte termo: filhinhos, não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João não está referindo-se ao planeta Terra. Ele está falando da natureza humana. Quando ele fala mundo, ele está falando da natureza, daquilo que os valores que existem aqui nessa terra. Você sabe que os valores terrenos são diferentes dos valores celestiais. Os valores terrenos, o Senhor Jesus deixou isso com muita clareza quando ele diz assim: odiai aquele que vos odeia, eu porém vos digo, amai-vos os vossos inimigos, orai por ele. Outra coisa que ele disse com muita clareza, ele falou acerca da vingança. No mundo natural, nesse mundo que nós vivemos, o valor é: você tem que retribuir à medida em que você recebe. No valor celestial, não. O valor celestial, Jesus falou assim: olha, se alguém te forçar ir com ele 1 milha, vá 2 milhas. Se alguém bater um lado do teu rosto, dê a outra face. Então, Jesus vem e ele fala dos valores desse mundo. João pega essa palavra de Jesus e ele então dá orientação: não ameis o mundo e nem no que o mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção que João apresenta o Senhor Jesus como advogado que está ao lado do Pai, que nesse momento, enquanto nós estivermos aqui antes da volta dele, ele é o advogado. E o que o advogado faz? O advogado, ele é o seu defensor. Então, quando uma pessoa peca e ela se arrepende e abandona esse pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, mediante a confissão desse pecado, essa pessoa, ela é remida, justificada e lavada pelo sangue de Jesus, que morreu por nós para perdoar o nosso pecado. No capítulo anterior, no capítulo 1 de 1 João, ele diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João então apresenta o Senhor Jesus como sendo esse advogado que hoje advoga por nós. Qualquer pessoa que pecar hoje, um pecado que não é para a morte, e o pecado para a morte, segundo a Bíblia, é você blasfemar, rejeitar a obra do Espírito Santo ou atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios. Esse é o pecado que a Bíblia diz que é um pecado para a morte, que é blasfemar, não tem perdão. Mas fora esse pecado, todo e qualquer pecado que o ser humano cometer e ele se arrepender, abandonar e pedir perdão a Deus, pelo sangue de Jesus, que é o advogado, ele é perdoado, ele é lavado, ele é redimido. Por quê? Jesus hoje é o advogado. Imagine aqui que um indivíduo, ele cometeu vários pecados e ele tem na sua cola o acusador. Satanás é o acusador. Mas esse homem se arrepende dos seus pecados. Ele confessa esse pecado e ele pede então perdão para Deus. Ele se arrepende profundamente, genuinamente. Naquele momento em que ele tem aquele ato de arrependimento, não remorso, ele clama pelo sangue de Jesus. Jesus, que é o advogado, se apresenta diante do Pai. E aí, Satanás, lá do inferno, ele começa a acusar aquele indivíduo que cometeu um pecado horrendo. Pensa num pecado horrendo que a pessoa cometeu. Mas ele se quebrantou. Ele de fato se arrependeu. Ele pede perdão diante de Deus.
quando ele está pedindo perdão, o acusador, que é Satanás, a Bíblia o apresenta como inimigo do ser humano, imediatamente ele se coloca na presença de Deus, lá do inferno onde ele está, ou de onde ele estiver. Ele não vai ao céu, ele não entra no céu mais, porque de lá ele foi expulso. E ele começa a acusar aquele indivíduo, dizendo assim: Deus, não é justo o Senhor perdoar esse homem. Esse homem fez isso. E ele começa a apontar e dar detalhes do pecado que aquele indivíduo cometeu aqui na terra. Naquele momento, Jesus, como advogado, apresenta-se diante do Pai e diz o seguinte: é verdade, Pai, realmente ele fez tudo isso que o diabo falou. Tudo isso que o diabo falou, ele fez. Porém, Pai, ele se arrependeu. Ele abandonou. E ele, mediante aquilo que nós escrevemos, ele está pedindo perdão. Então, Pai, pelo meu sangue, por aquilo que eu fiz, pelo sangue que eu derramei lá na cruz, eu já o lavei. E naquele momento, esse ser humano, ele é perdoado. Ou seja, Jesus hoje, ele está como advogado. E qualquer pessoa que cometeu um pecado, que não for o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque para esse tipo de pecado não há perdão. Mas qualquer outro pecado que ele cometer e ele se arrepender, ele se colocar diante de Deus e genuinamente ele abandonar esse pecado, pelo sangue de Jesus, ele é lavado, ele é remido, ele é perdoado. Só que o apóstolo Paulo está falando dos últimos tempos. Esses últimos tempos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, são os últimos tempos de vida do ser humano aqui na terra, antes da volta de Jesus. Nessa volta de Jesus, ele não vai voltar como advogado, ele vai voltar como juiz. Quero contar uma história para você, para que você possa compreender o que eu estou te falando. Conta-se que em uma cidade havia um jovem que ele era filho do homem mais rico daquela cidade. Esse jovem cresceu tendo tudo, e quando ele chegou no ápice da sua juventude, ele achou que ele poderia fazer todas as coisas, porque nada poderia pesar contra ele. O pai dele era rico, o pai dele era poderoso. E todas as vezes que ele cometia um crime, o pai acionava aquele advogado, que era o melhor advogado que tinha ali, e aquele advogado conseguia absolver aquele jovem. E assim ele levou a sua vida inteira, a sua juventude, cometendo delitos, e cada delito que ele cometia, ele acionava aquele advogado, que era muito bem pago, e aquele advogado sempre o livrava da prisão. O tempo passou, porém aquele advogado, ele passou por um concurso, e ele tornou-se um juiz. E coincidentemente ele tornou-se juiz daquela comarca. Um certo dia, aquele mesmo jovem, a quem ele defendia no tempo que ele era advogado, cometeu um delito. E aquele jovem então foi levado pela justiça perante aquele que agora era juiz. E quando ele ficou sabendo que ele seria então, a sua audiência seria com aquele juiz, o coração dele encheu-se de esperança, de expectativa de que ele seria absolvido. Quando ele apresentou-se diante do juiz, sem temor e já aguardando que ele seria livre, como tinha sido das demais vezes, ele foi sentenciado por aquele
juiz. No momento em que ele recebeu a sentença da condenação, ele volta-se para o juiz e faz a seguinte pergunta: doutor, quantas vezes o senhor me livrou de delitos até piores do que esse que eu cometi? E por que agora o senhor está me condenando? Então o juiz voltou-se para ele e disse assim: meu jovem, quando eu era advogado, eu te defendia. Esse era o meu papel. E por isso, eu fiz uso de todos os meus conhecimentos e de todas as minhas técnicas como advogado para poder te defender. Mas o tempo passou e hoje eu sou juiz. Você não está mais diante do seu bom advogado, você está diante do juiz que aqui está para julgar e sentenciá-lo pelo delito que você cometeu. Conta-se então que aquele jovem saiu triste e pela primeira vez ele foi condenado e foi sentenciado pelo ato que ele cometeu. O que eu estou dizendo para você, que é justamente isso que está acontecendo hoje. Jesus, hoje, ele é o nosso advogado. Hoje você pode apresentar-se diante de Jesus e remido, arrependido, depois de um ato de abandono do seu delito, do seu pecado, você pode, diante do Pai, pedir perdão e Jesus, que é o advogado, ele vai se levantar, vai te defender e certamente você será absolvido, porque João escreve na sua primeira carta, no versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porém, quando o apóstolo Paulo diz que são os últimos dias que antecedem a volta de Jesus, quando esse Jesus voltar, ele não virá mais na condição de advogado. Ele virá agora na condição de juiz. E ele virá então para sentenciar aqueles que antes não se arrependeram e nem confessaram os seus pecados e nem tomou posse do seu sangue derramado na cruz. É esta segunda volta de Jesus que o apóstolo Paulo está se referindo. Se você quiser saber um pouco mais como será essa volta de Jesus, você leia a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai descrever como será essa volta de Jesus, não mais como advogado, mas sim como juiz, para julgar a terra, para julgar a humanidade. A Bíblia diz que haverá um tempo em que todos nós nos apresentaremos diante dele, haverá um tribunal, e ele estará então, agora, como juiz, assentado-se ao lado do Pai, e ele diz que ele vai separar a humanidade como o pastor separa os bodes das ovelhas. Os bodes serão colocados à sua esquerda e as ovelhas serão colocadas à sua direita. Bodes, ele refere-se àqueles que foram rebeldes, que nunca tomaram posse do sangue dele, nunca se arrependeram, os ímpios. E ovelhas, ele coloca aqueles que se arrependeram, que passaram pelo processo, pela purificação, pelo sangue dele derramado na cruz. É um cenário aterrorizante, porque depois de julgar, e cada um será julgado, a Bíblia diz que até as palavras frívolas, palavras ditas ao vento que nós muitas vezes as proferimos, serão julgadas naquele dia de juízo. A Bíblia diz que será aberto um livro, e nesse livro o anjo então estará descrevendo como foi a minha vida aqui na terra. O salmista, no Salmo, o escritor de Provérbios, no capítulo 15, verso 3, ele diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Significa que
todos os meus atos, todos os nossos atos, aqui na terra, estão sendo anotados. E no dia do juízo, nós estaremos sendo recebidos por Jesus. Não mais advogado, mas o juiz. E nós seremos então sentenciados à morte eterna ou absolvidos e vamos viver eternamente ao lado do Pai. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo que nos últimos dias, esses dias que antecedem essa volta de Jesus, o comportamento do ser humano seria exatamente este aqui: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. E eu falei sobre essas primeiras características desse homem nos últimos tempos. E ele prossegue então: arrogantes, desobediente aos pais. Você sabia que obedecer a pai é um mandamento com promessa? Em Efésios, no capítulo 6, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que em tudo te vá bens, e o Senhor teu Deus prolonga os teus dias sobre a face da terra. Os desobedientes aos pais, que não se arrependerem, eles estarão fazendo parte daquele grupo que estará à esquerda do Senhor Jesus e que serão sentenciados. Ele diz ainda: serão desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Você já conviveu com pessoas ingratas? O que é ingratidão? É você fazer o bem, a pessoa não considerar o bem que você fez e ela pratica então um ato de ingratidão. A ingratidão, ela pode ser um ato simples. Eu estou aqui gravando este programa. Por trás desta câmera está a Mariana. Eu tenho que ter para com a Mariana um ato de gratidão. Eu preciso, no mínimo, ao terminar este programa, dizer para a Mariana: muito obrigado, porque ela está me servindo. Ela está na função de profissional, mas isso não significa que eu deixe de reconhecer que ela está generosamente se colocando à disposição para que esse programa chegue até a sua casa. Então, um ato de ingratidão pode ser um ato simples de você não dar um muito obrigado a alguém que te fez um pequeno favor, que te fez uma prestação de serviço, que te ofereceu até um copo de água. Mas a ingratidão pode ser algo que você faz a alguém que a vida inteira se dedicou a você. Por exemplo, a ingratidão aos pais. Conheço muitas pessoas que, infelizmente, os pais se doaram a vida inteira. Doaram o tempo, doaram os recursos, doaram a saúde, perderam horas de sono, investiram, pagaram faculdade, ajudaram na formação, e esta pessoa, depois de adulta, depois que ela está bem, ela simplesmente esquece do seu papai ou da sua mamãe. Ou às vezes, por ela ter alcançado um status, por ela ter alcançado uma fama, ela tem vergonha do seu pai ou da sua mãe, porque são pessoas simples. Infelizmente, eu já conheci pessoas que proibiram os pais a irem ao seu casamento porque os pais eram pessoas de cor preta. E por serem pretas, simples e pobres, ela simplesmente não os convidou para ir ao casamento ou à festa de formatura. E fugia dos pais. Esta é uma tremenda desonra. É um gesto de ingratidão
que a pessoa comete. Mas pode ser também um gesto de ingratidão para com alguém que lhe ajudou. Conheço muitas pessoas, muitas histórias de alguém que fora ajudado. Você quer ver uma linda história? Conheça a história de um senador da República. Como que ele chegou a ser senador e depois de ser senador, ele foi em busca de alguém que lhe ajudou. Em um dia que ele se encontrava na Praça da Sé, em São Paulo, há 2 dias passando fome, e uma pessoa lhe encontrou, lhe deu as mãos, lhe deu uma oportunidade, ele tornou-se um radialista, e depois ele ficou famoso, cresceu, e ele tornou-se um senador. Quer saber o nome dessa pessoa? Quer conhecer a história dessa pessoa? Chama-se senador Magno Malta. É uma das histórias mais lindas que eu já vi. E no dia que eu vi o senador Magno Malta contando essa história, ao lado dele estava um senhor de cabelo grisalho, e ao terminar de contar esse depoimento, ele apresentou aquela pessoa. Um dia, quando ele foi eleito, a primeira vez que ele foi eleito senador da República, ele conta que um dia ele estava na sua casa, e de repente ele lembrou-se de alguém que o socorreu. E ele tinha perdido o contato. E como senador da República, ele usou todo o mecanismo que ele podia para encontrar aquele senhor. E foi justamente numa época em que ele estava diante de uma grande CPI, a qual ele foi a pessoa principal à frente daquela CPI, e ele andava então com muita segurança, escoltado inclusive pela Polícia Federal. E foi justamente nesse período em que ele descobriu onde aquele senhor que o havia ajudado estava. E para ir até onde aquela pessoa estava, ele precisou ser escoltado então pela Polícia Federal. Como eu disse, ele estava à frente de uma CPI que exigia que ele andasse com o dobro de segurança além do normal. E de repente aquela rua foi fechada e o senador Magno Malta chegou até aquela casa para poder dar uma palavra de gratidão àquele senhor. E ele disse: se eu estou aqui hoje, é porque um dia, lá na Praça da Sé, passando fome, quase morrendo, o Senhor me acolheu em sua casa e me deu uma oportunidade. E quando ele contou isso, aquele senhor, eu estava presente nessa reunião, estava com ele. Esse é um gesto de gratidão. Mas a Bíblia diz que os ingratos, eles, se não se arrependerem, eles farão parte daquele grupo que estarão à esquerda do Senhor Jesus e serão condenados. E o apóstolo Paulo diz então que nos últimos dias os homens seriam ingratos, desobedientes aos pais, caluniadores, irrepreensíveis. Você conhece pessoas ingratas, desobedientes aos pais, pessoas que são irrepreensíveis? Deixa eu te falar algo. Tudo isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, serve de alerta para nós. Significa que Jesus está prestes a voltar. Eu quero finalizar esse programa de hoje e eu vou dar sequência nessa fala, dizendo para você que não importa o que você fez da sua vida até agora, se você hoje reconhecer que Jesus Cristo é advogado, o justo, e Ele está diante do Pai, e você, em um ato de arrependimento, abandonar, seja qual for o erro que você cometeu, o sangue de Jesus pode te purificar e fazer de você uma pessoa nova, uma nova criatura. E você, nesse
encontro da volta de Jesus, poder subir e viver eternamente ao lado do Pai. Mas se você não compreender que o Senhor Jesus está prestes a voltar e Ele diz que Ele virá de surpresa como ladrão, assim como um relâmpago que sai do Oriente se põe no Ocidente, assim será a volta dele. E você não ter esse ato de arrependimento e abandonar algumas coisas que a Bíblia condena, você corre o risco de não mais ter a oportunidade de estar diante do advogado, aquele que te defende, mas sim diante do juiz que vai te sentenciar. Mas eu sei que você é uma pessoa inteligente e que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse momento. E você pode fazer uma simples oração, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor derramou o teu sangue lá na cruz para me purificar de toda injustiça. E eu peço ao Senhor que me perdoe, ó Deus, pelo sangue de Jesus, de todos os pecados que eu cometi, e a partir de agora eu não vou mais praticá-los. Se você fizer essa oração e crer no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você terá um encontro com Jesus que há de voltar e você irá morar eternamente com Deus. Quero orar por você e pedir que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nesse momento eu quero fazer um convite muito especial para você. Nos dias 24, 25 e 26 de março, próximo mês, nós teremos o nosso seminário. Será um seminário transformador. Será um seminário em que nós estaremos vendo com os nossos olhos e sentindo em nosso coração, em nosso espírito, o agir de Deus em nossa vida, por nós e através de nós. Serão 3 dias da manifestação do poder de Deus transformador na vida de todas as pessoas. Esse seminário estará acontecendo na comunidade Espaço Vida, aqui na cidade de Assis. E você poderá participar. Estarei lá com uma equipe te ajudando a superar aquelas áreas na tua vida que te impede de ser uma pessoa feliz. Compartilhando com você testemunhos, depoimento e oferecendo algumas palestras para que você possa levar uma vida mais leve, para que você possa aprender a usar da inteligência emocional e assim lidar com as suas emoções. Fica aqui o convite para você, dias 24, 25 e 26 de março, aqui na cidade de Assis, na comunidade Espaço Vida, o nosso seminário que será algo transformador para a sua vida. Espero por você. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pode entrar em contato pela Livraria Life ou até aqui mesmo na TV Com. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Fique na paz.